Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. Como já diria Ivete Sangalo, naquela música Festa, o Brasil tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Ou seja, nós temos aqui uma grande diversidade, né? Uma diversidade étnica, uma diversidade de povos, né? Uma grande mistura, né? E formam esse povo tão lindo que é o povo brasileiro. Então hoje nós vamos entender como se deu essa formação, né? Como que os povos como esses povos diferentes chegaram aqui e como se deu essa mistura aí, beleza? Espero que vocês gostem. Bom, para começar a gente tem que entender, né, como chegaram aqui os primeiros habitantes do Brasil, né? As teorias sobre o surgimento, né, dos primeiros seres humanos mostram mais ou menos que, né, a partir dos fósseis que são encontrados, que esses primeiros seres humanos teriam surgido no continente africano. E aí você me pergunta, professor, como é que esse pessoal que surgiu lá no continente africano saiu de lá e veio parar aqui no Brasil? Será que eles atravessaram o Oceano Atlântico? Pois é, meio complicado a gente pensar. Mas aí existem teorias que são prováveis rotas do ser humano para chegar aqui no continente americano. Uma das teorias mostra o seguinte, que o homem que surgiu aqui na África foi migrando para a Europa, migrou para a Ásia, migrou para a região da Sibéria e quando ele chegou aqui no alto, aqui tem o chamado Estreito de Bering, né, que liga a América à Ásia. E aí por aqui ele atravessou de barco e pá, chegou aqui na América. Claro que com o tempo ele também foi migrando para o sul da América, chegando aqui na região do Brasil. Claro que isso levou, né, muitos e muitos anos. Uma segunda teoria é que ele, mais uma vez, né, nasce na África, migra para a Ásia, porém ele vem aqui para o Sudeste Asiático e depois para a Oceania e migra da Oceania para a região da América de barco. Também é uma teoria, mas qual é a mais certa? Não sabemos, né? Isso são apenas prováveis rotas que mostram como o ser humano chegou aqui na América e particularmente no nosso caso aqui na América do Sul e no Brasil. Bom, toda vez que a gente fala, né, de Brasil, toda vez que a gente fala de população brasileira, olha esse clássico quadro aqui, né, que mostra uma grande diversidade, né, brasileira em termos de povos, né? E aí você vê gente negra, você vê gente branca, né? Você vê orientais. Por que isso? O Brasil, né, ele tem uma palavra importante que eu quero que vocês anotem aí e marquem, porque ela vai ser legal para vocês entenderem essa grande diversidade que a gente tem aqui no Brasil, que é a palavra chamada miscigenação. Miscigenação é uma mistura de diferentes etnias. Etnias são grupos humanos. Hoje é muito mais fácil usar etnia do que raça, tá? Embora se utilize raça e não tem problema nenhum em utilizar, o termo etnia ele acaba sendo mais apropriado. Porque quando a gente pensa em raça, a gente pensa em animal, né? Raça de cachorro, por exemplo. Quando a gente está falando de seres humanos, é um pouco mais apropriado a gente falar o termo etnia, que a gente está falando daquele grupo, tá? Que não tem só a cor de pele específica, mas tem toda uma cultura, uma língua, que formam, né, um grupo humano, um grupo étnico, tá? Dentro, por exemplo, da própria população negra, a gente vai ter uma grande diversidade. No próprio continente africano, uma grande diversidade, diferentes grupos étnicos. Então a gente não pode pegar e falar que todos os negros são iguais, todos os brancos são iguais, porque cada um faz parte de um grupo humano específico que tem uma cultura específica. Por isso que a gente usa o termo etnia. E o Brasil ele vai ter uma grande mistura de etnias. Essa mistura nós vamos chamar de miscigenação. Bom, falou em Brasil, também lembrou de multiculturalismo. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos uma mistura de etnias, de diferentes povos, nós temos uma mistura de culturas, né? O próprio território brasileiro, ele é, né, multicultural. Por quê? Porque são várias culturas. Se você for para o Nordeste do Brasil, você vai encontrar lá diferentes aspectos, características, comidas, só dentro de uma região. Imagina dentro do Brasil inteiro.
Pois é, o sul do Brasil é muito diferente do centro-oeste, que é diferente do norte, e isso é o grande barato do Brasil, né? Essa cultura que não é única, é uma cultura diversa, um multiculturalismo. Então, toda vez que a gente tem muitas culturas no mesmo lugar, a gente vai chamar de multiculturalismo. Bom, e aí agora a gente vai conhecer os principais grupos étnicos formadores da nossa população. Para começar, os indígenas, que são os nativos, beleza? Os primeiros habitantes do Brasil, aqueles que estavam aqui quando os colonizadores chegaram para explorar essas terras, beleza? Esses são os indígenas, são os nativos. Aqui, ó, eu mostro para vocês um mapa, e esses nomes aqui, talvez vocês não estejam conseguindo enxergar, mas eu vou compartilhar esse material com vocês. São nomes das principais nações indígenas, das tribos indígenas que existiam. Ou seja, até mesmo entre os indígenas, eu tinha uma diversidade. Eu tinha diferentes tribos. Tribos até que eram inimigos, que eram rivais, tá? Ou seja, eu não posso dizer que índio é tudo igual. Até mesmo hoje, né, a gente tem essa ideia de que índio é assim, índio tem que andar pintado. Não, o índio ele possui uma cultura própria, ele possui características humanas bem próprias também, tá? E isso faz dele um grupo muito importante, porque eles deram origem à nossa população, beleza? Que são os povos nativos dessas terras que hoje a gente chama de Brasil. Bom, depois vieram para cá os colonizadores, sobretudo os portugueses. Eu estou falando agora com vocês, nesta aula, no nosso idioma, que é o idioma português. Por que a gente está falando português e não tupi-guarani, né? Que seria um idioma lá dos indígenas? Porque a gente foi colonizado, né? Vieram para cá os portugueses, trouxeram sua cultura, trouxeram a sua religião para cá, tá? Então, foi a primeira mistura de povos aí. Os povos indígenas com os povos europeus, sobretudo os portugueses, que vieram colonizar o nosso Brasil. Depois, né, a gente vai ter a proximidade Brasil e África, a partir dos africanos que vieram para cá escravizados. Cuidado! Por que eu estou falando escravizados e não escravos? Eles foram escravizados porque eles não quiseram vir. Eles não vieram de bom grado. Tipo, uma promoção da CVC. Vamos ter aí um transatlântico para chegar no Brasil. Quem quer vir aí? Não, claro que não. Eles eram forçados a vir para cá. Eles eram forçados, passavam meses dentro de um barco em péssimas condições. Muitos morriam, né? E ainda chegavam aqui e eram maltratados para trabalhar de forma escrava, ou seja, sem receber nada em troca. Então, esses povos eles foram submetidos à escravidão, por isso que eles foram escravizados. Os povos africanos que vieram para cá também eram muito diversos. Eles colocavam tudo como uma coisa só, mas na verdade eram povos diversos, com culturas diversas, tá? Então é um povo que sofreu muito, é um povo que passou por maus bocados, tá? Então, eles também formam a nossa população, porque além de trazerem para cá a sua etnia, trouxeram para cá a sua cultura. Por isso que hoje a gente tem uma grande, né, população negra no Brasil, beleza? Então, também são povos importantíssimos para a formação da nossa população. Bom, mais tarde, quando acaba a escravidão, a gente vai ter também a presença dos europeus e asiáticos que vieram como imigrantes, tá? Sobretudo para trabalhar no campo, nas lavouras, nas plantações de café, tá? A gente vai ter japoneses, a gente vai ter judeus, a gente vai ter alemães, a gente vai ter italianos, a gente vai ter uma grande população de europeus e asiáticos que migram para cá, principalmente para o sudeste e sul do Brasil, e também formam a população brasileira. A gente hoje tem, por exemplo, pequenas cidades, né, que são fortemente influenciadas por essa população que vieram para cá, sobretudo no sul do Brasil. Beleza? Tranquilo? Bom, não podemos esquecer também dos vizinhos imigrantes, né? Das populações que migram dos países que fazem fronteira com o Brasil, né? Uma população vinda da Venezuela, uma população vinda do Paraguai, uma população vinda da Argentina. A gente vai ter uma intensa migração, nós vamos ter uma aula específica para migração, mas desde já
a gente não pode esquecer das populações que migram de outros países da América do Sul para o Brasil e que também, de alguma forma, influenciam, formam a nossa população. Beleza? Tranquilo? Bom, agora vamos refletir sobre uma coisa. Deixa eu voltar lá no início e falar aqui. O Brasil, ele, né, passa por um processo de miscigenação, uma mistura de diferentes etnias, de diferentes grupos humanos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum grupo, alguma etnia é melhor do que a outra? Alguma etnia é superior à outra? Vamos dar uma olhadinha nessa charge, ou melhor, nessa tirinha que eu trouxe para vocês. Essa tirinha da Mafalda, né? Desculpa. Eu sempre utilizo, né, as tirinhas da Mafalda nas aulas da gente, pra gente poder discutir, pra gente poder aprender. E a Mafalda chega com um boneco, né, pra Suzanita, né, que é amiga dela. Fala assim: gostou, Suzanita? Foi minha mãe que me deu. E a Suzanita fala: ah, um negrinho. Olha o tom que a Suzanita fala. E a Mafalda fala: por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Aí a Suzanita: eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? E a Mafalda pergunta aqui: aonde você vai? E ela: lavar o dedo que ela tocou no boneco. Então parece, né, que a Suzanita tem mais preconceito do que ela mesma imagina. Bom, aqui eu trago então um questionamento para vocês. Por que um país tão multicultural, tão diverso, miscigenado, né? Como eu citei aquela música da Ivete Sangalo no início, gente de toda cor, raça de toda fé. Por que esse Brasil ele tem tanto preconceito e discriminação? Aqui a gente tem uma imagem muito impactante, né? De 3 corações. O coração de uma pessoa negra, de uma pessoa branca e de uma pessoa indígena. Por dentro, somos todos iguais. Porque as características externas da gente, a nossa cor, a nossa cultura, ela faz com que sejamos muitas vezes menosprezados. Por que o Brasil tem tanto preconceito? Por que até hoje, mesmo após o fim da escravidão, os negros ainda sofrem tanto preconceito, tanto racismo? A gente não pode esquecer que a formação da nossa população, ela foi imposta por uma população branca, europeia, que veio para cá explorar primeiramente a população indígena e depois a população negra. Nós somos frutos, né, de uma imposição de normas, de leis, de língua, de religião, de cultura, e fomos submetidos a viver dentro dessas condições que os portugueses trouxeram para cá. E por mais que muitas coisas tenham mudado, hoje o Brasil é um país independente, né? Ainda existe muito preconceito no Brasil. Dizer que não existe preconceito é até mesmo um grande equívoco. Por quê? Porque até hoje a gente vê, por exemplo, a população branca muito mais presente nas universidades. Porque a gente vê, né, que muitas vezes o indígena ele é sempre taxado como aquele cara que pinta a cara e está andando com pena na cabeça. São criados estereótipos, generalizações que fazem com que a gente crie certas ideias de que uma população é melhor que a outra, um povo é melhor que o outro. Então eu trago essa reflexão porque já que a gente está falando do nosso povo, já que a gente está falando do povo brasileiro, a gente precisa entender que o Brasil é formado por essa mistura. O Brasil é formado por esse multiculturalismo e não deveria haver essa desigualdade racial, esse preconceito racial. Vocês conseguem entender que até mesmo na sala de aula de vocês, que até mesmo na escola, que até mesmo em casa, que até mesmo no cotidiano de vocês, pode surgir algum tipo de preconceito. Mesmo que seja num tom de brincadeira, mesmo que seja num tom mais sério do bullying. Isso, na verdade, é fruto dessas imposições que foram colocadas na gente de que uma raça é superior à outra. Então, eu fecho a aula de hoje com essa reflexão, para que a gente tenha menos preconceito, para que a gente tenha menos discriminação, para que a gente tenha menos, né, ações que colocam o outro, que menosprezam o outro. Que sejamos um país
igual para todos, um país muito lindo, muito diverso, mas que ainda precisa aprender muito sobre racismo e sobre discriminação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de fazer os exercícios da apostila. Tem lá também uma reflexão sobre isso. E até a próxima.